E aí, galera, chegamos na 10ª partida do match. 5,5, 3,5 pro Fischer. A partida anterior ele conseguiu neutralizar bem o Spassky de pretas. Eu chequei as análises que eu fiz no vídeo com o livro, né, com o computador um pouco. Foi relativamente tudo dentro do esperado. Não tinha muita coisa para acontecer também naquela partida, né? Acho que tem algumas considerações interessantes que a gente fez no vídeo, né? Mas a partida acabou empatando. Foi, acho que, a única partida bem morna assim do match, que também poderia ter sido a primeira partida, né? Que acabou não sendo por causa daquele famoso lance do Fischer. Mas é isso aí. Então, 10ª partida, que eu acho que é bem importante por ser a 10ª, no sentido de que é a diferença de 2 pontos, que é uma diferença que, assim, você tá no visual ainda, vamos dizer, né? Então, se qualquer momento que o Spassky ganhar uma partida, ele entra de novo no jogo. Ele tá de pretas agora. Então, se ele realmente é uma partida que ele não pode perder essa, né? Porque ele começa a perder o Fischer de vista. E para ser campeão mundial tem que fazer 12,5 pontos. Não tá tão longe assim, né? Falta 7 pontos pro Fischer, que tá liderando conseguir o tão sonhado título de campeão mundial. Então vamos lá, no livro que eu tô seguindo, do Grigoric, ele diz que o Fischer continuava criando caso por causa das câmeras, né? Eu particularmente achava que era só no começo do match isso. E ele, ainda criando caso, diz que ele ficou louco da vida quando ele descobriu que filmaram a 8ª partida. E aí ele começou a criar caso e parece que as câmeras foram embora. E aí a questão era que tinha os dois lados da coisa, né? Que o Fischer falava muito de dinheiro, queria mais dinheiro pro match, nas condições. E por outro lado ele estava perdendo não sei quantas dezenas de milhares de dólares com o dinheiro que entraria com as câmeras gravando, né? O dinheiro que a televisão ganharia, que uma parte ficaria para ele e para o Spassky também. E aí diz que o pessoal próximo do Fischer dizia que às vezes parecia que o Fischer não sabia a diferença de 10 mil para 100 mil dólares. Tipo, que ele falava os números assim porque ele queria mais, que ele... não era exatamente por causa do dinheiro, né? A conclusão é essa. O que ele realmente se preocupava mesmo era com xadrez e com aquele prestígio social, né? Com aquela fama de estar lutando pelo título mundial ou até, enfim, chegar a ser campeão mundial, né? Então vamos lá. O Fischer voltou pro E4 dele. Eu não vou dizer que ele nunca devia ter saído disso, porque deu muito certo jogar o C4 que ele jogou em outras partidas, né? Mas ele voltou pro E4 dele. Vamos ver o que o Spassky vai aprontar dessa vez, né? E5, né? Acho que na única partida que o Fischer jogou E4 na outra vez, o Spassky jogou C5, né? Foi aquela siciliana que ele acabou ficando bem até de pretas. E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5, olha só. Para quem começou a assistir os vídeos do canal ano passado, parece que a gente voltou pro Carlsen Cariaquim, né? Que só via Ruy Lopes uma atrás da outra. Isso foi em novembro, né? Fazem, sei lá, 8 meses já. Então, primeira vez que tem o Ruy Lopes, né, nesse match. É uma abertura que eu gosto bastante, vocês sabem, né? Eu gosto de brancas, eu gosto de pretas. E a gente falou muito disso no match do Cariaquim, né? Com Carlsen. Então jogou A6, bispo A4, linha principal. As brancas podem capturar em C6, variante das trocas. Tem a variante berlinesa, que foi jogada algumas vezes no Carlsen Cariaquim no match. E é muito jogado hoje em dia, né? Mas A6 é a linha principal. Bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7. E as brancas jogam torre 1. Sempre importante lembrar que as brancas não podem capturar... Até podem, né? Mas não conseguem nada capturando o peão, tanto agora ou antes, né? Porque as pretas capturam o peão de volta e se torre 1, o cavalo volta aqui em paz, sem nenhum problema. As pretas, inclusive, conseguem um par de bispos. Uma estrutura ligeiramente enfraquecida, mas não é nem enfraquecida, né? Peões dobrados, mas não tem nenhum problema isso. O bispo de C8 abriu, inclusive, né? Então, torre 1, defendeu o peão. Ameaçou agora capturar em C6 e comeu o peão de E5. Então, B5, bispo B3, D6. Né? E aqui a ameaça posicional das pretas é jogar cavalo A5. Pegar o par de bispos. Então C3 é bem natural, roque H3. Né? Ao invés de C3, roque, ao invés de D6, desculpa, roque é um lance normal, porque caso C3, embora cavalo A5 não seja uma ameaça, no caso de C3 agora, além do D6, a gente tem a opção de jogar D5, que é o ataque Marshall, o famoso ataque Marshall. Gambito Marshall, né? Então ele joga D6 primeiro, né? Na verdade o roque cria a chance do Marshall, mas também permite outros lances possíveis para o branco. Aqui meio que é forçado a jogar C3, né? Por causa da ameaça de cavalo A5. Então,
C3 roque, H3. E aqui é uma das posições mais conhecidas do xadrez. Pode ser que eu já falei exatamente essa mesma frase, inclusive, quando eu analisei as partidas do Carlsen e Karjakin. Se bem que eles não jogaram essa, né? Não, eles jogaram umas anti-Marshall, né? Aquelas variantes mais da moda. Essa aqui é bem tradicional. Então, branco e preto tem vários lances aqui, né? Cavalo A5 é uma opção, cavalo B8 é outra opção, bispo B7 é outra opção, torre 8 é outra opção, H6 é outra opção. Bispo E6 até é uma opção, já é um lance bem pouco jogado. A5 é uma opção também, nem dá nem pra fazer porque o cavalo fez aquela rota esquisita que aparece aqui no visor. Acho que são esses lances principais, tá? O principal mesmo é o cavalo A5, que é o lance mais antigo, né? Eu acho mais comum. E a ideia é tentar controlar o centro com C5 rápido. D4 e dama C7, que é a famosa variante Tigorin, que foi a linha principal por muitos anos, né? Hoje a gente perdeu um pouco a popularidade, né? Tá muito na moda essa ideia aqui, que eu acho que tem um nome que eu não lembro, que parece a Tigorin, mas acho que tem outro nome esse cavalo D7, não sei se é do Flor, talvez, acho que não, né? Flor Zaitsev é outra variante. Cavalo D7 é uma ideia diferente, mas nem vem ao caso, tá? E outra ideia que foi o que o Spassky jogou é cavalo B8 para trazer o cavalo para D7 depois. E de novo para poder usar o peão de C ou C6 ou C5 para participar do centro, né? Então a conclusão é que esse cavalo, muitas vezes ele é removido daqui porque ele não está numa casa tão ideal assim, porque ele atrapalha que o peão de C participe do centro, né? Outro lance possível é a famosa Zaitsev, D4, torre 8. Essa acho que chama Flor Zaitsev. E aqui tem aquele famoso empate, né? Torre F8, cavalo F3, e se as pretas quiserem permitir o empate, torre 8, cavalo G5 não tem como opção, tem que voltar, né? Tem que voltar a torre F8. Dá pra jogar H6 aqui pra evitar isso, né? Mas depois de cavalo BD2, aí bispo F8, essa variante tem muitas partidas clássicas, inclusive no match Kasparov e Karpov foi muito jogado isso, uma variante super perigosa que o Kasparov deu mate, acho que mais de uma vez no Karpov. Acho que o Karpov também ganhou algumas partidas nisso, não sei se do Kasparov, talvez, mas enfim, o Karpov confiava muito nessa variante. Que é um pouco curioso até, né? Porque ela é bem confusa, né? Foge um pouco até do estilo do Karpov. Mas ele jogava isso. Essas são algumas opções, tá? Ele jogou cavalo B8, Boris Spassky. D4, cavalo BD7. É uma reciclagem do cavalo, né? Leva o cavalo para D7. Alguém vai falar, nossa, Crico, mas o cavalo estava tão bem ali em C6, por que ele foi para uma casa mais passiva, né? Porque o bispo pode vir para B7 agora e o peão pode participar aqui da luta pelo centro, né? Então, cavalo BD2, normal. Bispo B7, bispo C2. E aqui ele jogou torre E8, que eu acho que é um lance pouco jogado. Se não me engano, nessa posição aqui, depois de bispo C2, o principal é mesmo C5. É isso? Tô falando besteira? Não, é torre 8 mesmo, tá certo o principal, né? Não, C5 não é, tô falando besteira. C5 acho que joga... Nem sei, deve ser jogável também C5. C5... sei, D5 talvez fechando o bispo. Embora não seja tão simples assim a vida, né? Mas talvez D5, quando jogar C4, eu posso romper aqui o cavalo em D2, né? Porque geralmente o cavalo vai pra F1 nessa variante. Aqui ele participa já da ala da dama. Então, talvez ele possa ajudar um pouco na ala da dama com B3 rápido. Não sei. Se joga C5 aqui, acho que não. Não tô revelando o principal, tô falando besteira. E aqui... não, a variante principal é com cavalo F1 agora, isso. Por isso mesmo que joga bispo C2 normalmente, pra passar o cavalo pra F1, né? Aqui não pode que o peão tá caindo. Eu lembro que eu vi uma análise do Karjakin, que ele dizia que ele aprendeu quando criança que sempre que possível colocar o cavalo em G3 na Rui Lopes, você tem que colocar o cavalo em G3. Né? Dica do Karjakin. Então, bispo F8, essa seria a variante principal, né? Cavalo G3 e aí sim C5. Isso, essa que é a variante. Eu acho que é essa, posso estar confundindo. D5 e C4. Depois vem o cavalo C5, as pretas. O bispo não fica aquelas coisas aqui em B7, né? Mas por outro lado também, as pretas conseguem um espaço com o cavalo C5 depois. E vai jogar um G6 em algum momento para limitar esse cavalo de G3, né? Não sei nem se agora. Pode ser G6 primeiro até. G6, bispo G5, aí C5? Não. Não sei. Isso, A4, C5, isso que é a variante. Acho que é isso.
D5, C4. Isso, porque agora exatamente, agora o cavalo em C5 entra criando o incômodo aqui na ala da dama. Isso, tá. Viu que é importante sempre revisar as coisas, porque às vezes a gente sabe mais ou menos os lances da teoria, mas não entende, né? E ali, claro, isso aqui eu já vi 1 trilhão de vezes, mas não tá fazendo muito sentido porque eu confundi a variante. Então, acho que G6 mesmo é o lance. E aí, quando o branco joga A4, aí sim C5 faz sentido. Acho que é isso. E D5, C4, cavalo C5. E aí depois tem várias ideias que o preto força uma barra aqui no peão de A4. Aí bispo G5, enfim, tem várias ideias aqui pros dois lados. Mas o Fischer não obedeceu o conselho do Karjakin, né? O Karjakin que nasceu 20 anos depois desse match, quase 18 anos depois desse match. Torre 8 ele jogou B4 direto. Né? Interessante da Ruy Lopes é que sempre tem muitas opções para os dois lados, sempre tem muito espaço para criar. Né? É claro que para o branco um pouco mais, né? Porque de pretas a gente não pode ficar brincando muito, né? Sempre mais arriscado. Ele jogou B4, que é um lance bem curioso. As brancas tentam jogar na ala da dama, basicamente, tá? Sem muito segredo. Realmente, eu vi a partida bem rápido, como eu fiz nas outras vezes. E vamos tentar entender o que ele quer da vida aqui com isso, né? A4 acho que também é possível. E aí, no caso de C5, D5, C4, eu posso jogar com B3. Acho que eu joguei uma partida assim, inclusive, no torneio em 2013, na Bulgária. É interessante essa ideia, porque é aquilo que eu falei lá atrás, né? O cavalo agora tá na ala da dama, então quando abrir a ala da dama, o cavalo já pode ajudar ali. Se peão toma, acho que cavalo toma, né? Imagino. Isso. E peão de C3 tá fraco, mas o peão de B5 é um alvo também. E uma posição dessa aqui, o peão de C4 não sei nem se pode ser considerado uma fraqueza, porque ele pode estar chegando aqui com C4, bispo E3 e C5, né? Que é uma ruptura destruidora, se o branco conseguir encaixar isso, né? Além do que tem um cavalo A5, bispo D3, né? Por quê? De novo, eu falo muito isso nas transmissões, sempre. Até falei na última vez que eu lembro de ter comentado isso. Sempre que o peão tá em D5, a tendência é jogar na ala da dama. Por quê? Né? Ele tira casas onde peças pequenas das pretas poderiam estar localizadas, tipo um cavalo em C6, por exemplo. Então isso, a tendência é que o branco tenha melhor jogo na ala da dama que as pretas. Quando tem um peão na quinta fileira aqui da coluna da dama, no caso, né? Pra gente fazer a definição bem certa. Porque não pode ser D5 só, porque as pretas também teriam o contrário com o peão em D4, né? A4 eu sei que é um lance interessante, tá? C5 não é obrigado aqui, mas fica legal isso pro branco. Pode jogar C6 também, se quiser o preto mais encolhidinho ali. E jogar com bispo F8, G6, bispo G7. Um dia preparar um D5 aqui. Também interessante, tá? É bem flexível a Breyer, que é essa variante do cavalo B8. Eu queria poder explicar quem que é o Breyer, mas acho que eu já vi já achei esse nome assim, mas não lembro o que agora. Não consigo compartilhar esse conhecimento com vocês. O Carlsen jogou Breyer por um tempo de pretas. Ele ganhou uma partida legal do Karjakin. Uma partida que ele ficou mal e tal, mas mostrando que tem muito jogo sempre para os dois lados aqui. Então o Torre 8 ele jogou B4. Não jogou A4 que eu falei lá. E o Spassky jogou bispo F8. Então a questão é como reagir contra lances. Isso é uma questão bem interessante, né? Como reagir contra lances que a gente nunca viu, né? Vamos dizer que você está de preta, você conhece o plano do bispo F8, né? Você tem que ver o que ele quer com B4, né? Se o seu plano padrão funciona aqui, ou se é interessante tentar explorar alguma fraqueza que o B4 deixou, né? No caso, o cavalo B6, acho que agora ainda não pode, né? O peão de E5 está caindo. Embora tenha uns contragolpes depois, acho que não vai dar certo. Trocar em D4 não faz sentido, parece, né? C5 estourando tudo tem a cara de ser esquisito, porque justamente B4... C5 parece que até justifica, né? O B4 pode trocar de B e passar o peão de D5, eu não sei como é que tá essa posição. Eu não tenho opinião formada, né? Talvez o preto pareça até ok, na verdade. Isso é um lance meio estranho, C5. Mas eu posso até jogar D5 direto, né? Porque comparado com a variante normal da Breyer, agora o B4 encaixado é bom, porque esse C4 agora não faz sentido, né? Que você não tem essa casa de C5 mais. E agora eu vou jogar 4 de brancas, né? E eu posso jogar um cavalo B1, um cavalo A3, né? Esse peão de B5 eu vou ficar martelando devagarinho. E agora eu não tenho como jogar na ala da dama, muito. Né? Posso dobrar na coluna A até tentar invadir, mas eu vou para lá do rei agora. Embora vai contra o que eu acabei de falar, mas no caso tá muito fechado a ala da dama agora, né?
Mas fica essa fraqueza em B5. E aí o branco geralmente passa as peças assim para o lado do rei. G4, cavalo F1, cavalo G3. E tenta ir com tudo para o lado do rei. Não é uma ideia isso. C5... É que D5... É que olha, isso aqui é realmente um negócio muito complexo, tá? Essas posições de Ruy Lopes. Eu precisaria gastar horas para entender aqui. C por B, acho que facilita, ajuda o branco, né? Essa fraqueza aqui também não é grave, de novo, porque o branco que tem melhores perspectivas na ala da dama, né? E eu vou jogar uma 4 aqui rápido, provavelmente. Então C5, D5 talvez, né? Talvez, não sei. D5 teria que ver um A5 direto. Tentando forçar uma decisão, né? Porque se B por A5, aí sim acho que tá bom pro preto. Ainda assim, na verdade, não sei se tão bom assim. Mas tudo bem, aí quebrou um pouco a estrutura de fato. E se C4 agora, ainda é possível isso aqui. Porque B4, esse peão não vai ser uma fraqueza. Eu boto o bispo em B3 no último caso e vou pro outro lado agora. Acho, né? Talvez bispo A6, assim. A não ser que essa torre fique perdida ali em A5. Bispo A6 e cavalo B6. Começa a criar uma pressão ali. Isso pode até dar um jogo para as pretas. Por causa do peão em C5 passado protegido, né? Não sei. Caso os peões forem trocados ali. C5 não parece que é o lance certo, não. Jogou bispo F8 que é bem natural também. Não vamos desconfiar de tudo, né? Porque eu sempre tenho a impressão que assim... Vamos dizer assim, se o meu adversário não jogou o lance bem normal, o lance teórico, se ele jogou um outro lance, provavelmente eu tenho que jogar um plano diferente também do comum, tá? Mas isso é uma coisa bem genérica, né? Bem abstrata, na verdade. A palavra certa, eu acho. Cada caso é um caso. Eu acho que ameaçou cavalo B6, que bloqueia bem essas casas que foram enfraquecidas. Não bloqueia não, mas ajuda a controlar. E a única coisa que eu pensei era cavalo B6 direto, né? Toma, toma esse... Mas aí, bispo B4 não vai dar certo, né? Pra tentar comer o cavalo aqui. Até mesmo CB4 o branco tá destruindo, né? CB e bispo B2 depois. Eu pensei primeiro em cavalo F7 mesmo. Depois CB4. E... o branco vai ganhar um peão, né? Além de ter estourado o rei preto. Né? No princípio parece bobagem. Então, bispo F8 parece aceitável, né? A5, sinto que o preto não tá pronto pra sair fazendo graça aqui, mas não sei. Bispo F8, A4, né? Então essa que é a ideia do Fischer. Tentar jogar esse A4 rápido. E cavalo B6 ele voltou. A5 ele voltou, né? Porque se trocar aqui parece que ajuda os pretas, né? De certa maneira. Torre A8, dama A8. E vamos dizer assim, né? Aí você fala, pô, Crico, mas eu fechei o bispo dele. Mas agora D6, C6 aliás, né? E eu tava mostrando D5 quando o peão já tá em C5, né? Aqui é diferente. Aqui virou uma estrutura de Najdorf, né? De Najdorf. A única coisa estranha é esse peão em B5, não costuma estar isolado assim, né? Mas assim, esse centro aqui é a estrutura siciliana, né? O peão de D pelo C trocado. Bem típico de uma siciliana. Não só Najdorf. É que a Najdorf costuma ficar com D6 e E5. E o preto costuma estar bem aqui. D5 tem tendência a chegar rápido aqui. Eu tenho um bloqueio razoável sobre a casa de C4 também, que é outra casa importante. Então A5 interessante, né? Vou voltar isso aqui depois para entender o que o espaço podia ter feito aqui de pretas, né? Mas enfim, a partida vai longe ainda. A5, cavalo BD7 voltou. E bispo B2. E agora a questão é o C5 de novo, né? Que eu acho que é o que chama a atenção. Porque no momento que eu elimino a pressão no peão de B5 aqui, né? Facilita o C5, claro. Que o peão de B5 não vai ficar isolado em caso de trocas, né? Jogou um lance bem curioso aqui. Jogou da B8. B de bola. De novo, por que não C5? Talvez ele jogaria aquele que nem foi na partida, né? Porque talvez troca, troca e troca, né? Isso pode ser um problema. Troca, né? Troca, troca e lá. E justificou o bispo B2 agora, né? E quando a torre sair, tá vindo um E5. Não acho que tá legal isso aqui, não. Tipo, torre 8, E5, esses bispos espanhóis aí. Bispos da Ruy Lopes, acho que estão fazendo um estrago aí, né? Bom, poderia analisar cavalo D7, mas tem que estar errado para as pretas, né? Tem até um E6 aqui em algum momento, pode rolar. Ou até cavalo E4, sei lá. Cavalo E4 tá caindo peão, né? Não dá ainda.
Cavalo F3 pode ser também, não sei. Dama G4 também, né? Dama G4 parece muito forte, que ameaça C6. E Dama H5, G6, né? Não parece grande coisa. Dama G4, torre AD1, parece muito forte. Dama G4 teria que ver cavalo por E5, mas não vai dar certo, né? Por causa do cavalo em D2 caindo. Então C5 não tá dando, parece, né? Direto. E Dama B8 que ele jogou foi demais exótico, né? Ele preparou o C5 de uma maneira esquisitíssima. Porque eu acho que é assim, né? Um dos planos das brancas, que até lembro que nessa partida que o Cariaquim acabou perdendo do Carlsen até, mas ele ficou bem, ele encaixou um C4 aqui, em algum momento. Né? Então vamos dizer que as pretas jogam G6, né? Que deve ser um lance aceitável, na verdade. E aí tem que ver se pode rolar um C4. Né? Tá caindo alguns peões, na verdade. Né? Porque toma... E D4, dama D4, né? E aí bispo G7 parece ok pro preto. Porque tudo bem, abriu o centro e tal, mas aqui tá firme essa estrutura, eu acho, pros pretos, né? Bispo G7 aqui, acho que, como dizem por aí, black is ok, né? Cavalo H5 acho que não é uma ameaça séria, né? Só troca os bispos. Torre AD1. Cavalo H5 talvez mesmo. C5 não dá, D5 não dá, qualquer avanço não dá aqui. Cavalo H5, dama D2. Troca e... parece ok pro preto, né? Até dama F6 pode ser aqui, dama F6 e cavalos entrando em E5 e F4, né? Essa estrutura sempre incomoda um pouco, né? Esse peão em A6 fraco, mas tem essa ideia, tá? Outra ideia que eu pensei seria jogar trocar e C4, né? Não dá porque o peão de B4 tá caindo. E estrategicamente acho que seria melhor isso. O problema é que taticamente falha, né? Mas, por exemplo, isso aqui é melhor que aquela posição que eu mostrei, porque aí limitou a torre de E8 também, e o peão de E5 é uma fraqueza. Né? Eu trouxe o peão de D pro centro, mas, por outro lado, esse peão é difícil de defender agora. Né? O problema é que tá caindo em B4. E D5 acho que não é bom aqui. D5, se chegar a C4, pode ser chato, porque começa a rolar aquele sufoco lá da dama. E se eu jogar C6 bem rápido aqui, troca, parece de novo que o preto está bem. A não ser que jogue C4 de novo, né? E aí ela da dama não tá meio instável para as pretas, talvez. É isso? BC, cavalo C4, né? D5 não parece que vai dar certo, né? O peão de E5 tá caindo. E tô ameaçando em D6. Dama C7. Vai levar um torre C1 na orelha, né? E agora essa estrutura ajudou bastante, né? Que tá dominando bem ela da dama ali. Bispo B3, torre C1. Na bispo B3 tem que só cuidar com esse peão. Talvez torre C1 mesmo e depois bispo B1 pode ser, né? Torre C1, bispo B1. E eu posso até manobrar um cavalo pra D5 aqui rápido, né? Mas é que na verdade o peão de D6 vai ser difícil de defender, tô achando. A não ser que jogue dama B8 agora. Mas... estranho. Mais ou menos estranho. D5 não acho que é uma ideia. Mas talvez, né? Interessante tentar entender o que está acontecendo aqui. Mas ele jogou lá, né? Jogou lá, uma B8. Torre B1 ele jogou. Esse é um lance bem legal, na verdade, né? Depois vendo a partida dá pra entender o que o Fischer queria aqui. Provavelmente D5 não era a ideia dele, senão ele poderia ter jogado agora, né? Eu suponho que C6 rápido, come, C... mas agora eu posso comer e dar uma B4, né? Então pode ser que ele estava evitando isso? Não acho que... assim, ficou bonita aquela posição pro branco até, né? Mas eu acho estranho, né? Mas isso aqui, o branco não pode agora, né? Parece que tá caindo aqui. Parece que tá bem compensado, pra falar a verdade, né? Tem um bispo A3 entrando aqui. Eu estaria com medo de pretas. Talvez tenha que jogar esse, né? Tocando o bispo. E aí esse bispo A2, sei lá. Também estamos indo muito longe. Aqui tá caindo em E4 agora, né? E meio que defende tudo. Bispo A3, dama B8 e 2 peões a mais para as pretas já. Então nem tudo na vida também é alegria, né? Tem que tomar cuidado para sair sacrificando os peões alegremente. Talvez D5, mas eu não consigo me convencer que D5 é uma ideia boa.
Então, assim, talvez, né? Porque vamos dizer que com a dama ali, né? Vamos dizer o G6 mesmo, D5. E o G6, o D5 meio que faz com que o G6 seja um lance meio estranho, né? Essa posição aqui, né? C4, comeu. Eu tenho um bispo A4 depois aqui também, pra trocar os bispos, né? Que pode ser bom em algum momento. Bem, tem que cuidar com o E4 primeiro. Mas, assim, essa maioria aqui na ala da dama é perigosa, né? Pode andar a ala da dama ali. Pode rolar um B5 um dia. E o cavalo de D7 não tá bem aqui, né? Pra bloquear em B5. Ele tá numa casa bem limitada. Então, talvez, né? Interessante. Isso aí. Jogou BB2. Dama B8. Supostamente evitou o D5, né? Mais ou menos também. Porque esse D5, C6 aqui, né? E deixar jogar D5, acho que o preço tá muito bem. A preço pode até ficar melhor, né? D5 come de bispo e dama B7. Aí virou aquela sirena dos sonhos, né? Ele jogou torre B1. Que tem duas ideias, acho, né? Uma é o que vai acontecer na partida, que a gente vai ver. E a outra é que talvez ele quer jogar D5 de novo. E C4. E agora a torre em B1 tá na cara da dama. Então quando vier a dama por B4, acho que vai rolar um bispo por E5, talvez, né? Embora o cavalo em C4 vai estar caindo, não sei. Mas esse é um lance curioso de fazer, né? E o espaço que jogou C5, ele realmente justificou o torre B1 das brancas. Eu não tenho nem ideia se isso aqui já foi jogado, se é teórico ou não, tá? Só seguindo a partida. Trocou e trocou aqui, né? Porque se jogasse D5, né? Que foi o que eu pensei em algum momento. Eu pensei, não, desisti, né? Depois. Acho que o preto tá bem, né? Porque eu jogo C4. E agora eu tenho uma diagonal muito boa pro meu bispo. E até tem uma casa muito boa pro cavalo, né? Até difícil de escolher, que é melhor. E o C4 seria ruim, geralmente, porque ele entregaria a casa de D4. Mas tem um peão em E5 das pretas aqui, né? E até o dama 7 fica bonito, olha que legal, né? E eu posso até levar um cavalo para D6 eventualmente. Não sei como eu faria isso, né? Ou, em último caso, o cavalo C5 e bispo D6. E parece meio sem futuro, bispo D6, né? Vou levar esse cavalo para D6, né? E outro cavalo para C5. Não sei. E o bispo B2 ficou estranho aí, né? Então também não faz sentido pro plano do branco. Isso é bem importante, tá? Seus lances têm que estar conversando entre si. Suas peças têm que conversar entre si e seus lances também. Então, se você começou a jogar bispo B2, você quer abrir a diagonal, né? Então, o Fischer trocou e trocou aqui. Trocou. E agora nota-se a ideia do torre B1. Por um lado, o espaço queria jogar dama B8, né? Para comer de dama em E5. E isso aqui é muito temático, né? Quando o preto avança, essa liquidação do centro e aí um F4 E5, né? Que agora F4 está controlado. Mas é bem temático isso no Rui Lopes. Você troca tudo em E5, depois F4 ataca uma peça pesada ali em E5, pode ser uma dama ou uma torre, e depois E5. E aí, se essa maioria de peões começa a andar, né? Veja que eu falo bastante disso, né? Maioria de peões. Muito comum isso. Esse tipo de avaliação é muito importante. Ele jogou C4 aqui. F4 não dava, né? Então C4 faz todo o sentido do planeta, né? Antes que as pretas joguem C4 aqui. C4. Jogou dama F4, parece lógico. Incomodar aqui um pouco, né? Esse G3 dama H6, provavelmente. E aí o Fischer aceitou o sacrifício do peão. Comeu. E interessante que naquela partida, na quarta, acho que é quarta, foi parecido, né? Assim, o tema, né? O espaço que jogou siciliano de pretas, sacrificou um peão, par de bispos e ficou muito melhor, né? Aqui a história é um pouco diferente. Ele tem que provar ainda, né? A posição está muito aberta, o par de bispos tem muito potencial com certeza, mas ele vai ter que provar ainda algum tipo de vantagem aqui. Então ele jogou torre D8. A gente vai ver essa torre para D8, né? Ele jogou. A outra torre, porque ele não jogou, não sei se é tão claro a gente entender agora, né? Porque não torre a D8. Talvez ele... Aqui é difícil dizer que a torre em 8 não teria muito serviço aqui, né? Talvez não queria levar algum tema ali depois, mas não sei. Ah, tá, porque esse torre D8, B por A6, talvez, né? Bispo A6, torre B6, talvez. Mas aqui tá caindo tudo, né? Vamos seguir, né? Não tem como a gente decifrar tudo de todos os momentos, né?
Jogou torre E D8. Eu quero voltar ali atrás, na verdade, pra ver a hora do C5, pra ver o que o Spassky calculou, né? Pra chegar até aqui. Então jogou dama C1. Provavelmente tá ameaçando dama C3 aqui. E agora, no caso de A por B5, podia ter jogado antes, mas eu não vejo sentido de não jogar torre D8 primeiro. Acredito que torre B5. E... talvez ele quis deixar a torre em A8 pra poder ficar de olho no peão de A5, de repente, né? Em algumas variantes. Toquei o bispo, né? E o branco tem endereço para as peças brancas, né? Tipo, o bispo B3 é uma peça que tem potencial, né? E5, E6. Então, par de bispo, mas as peças brancas até que tem onde entrar, né? O cavalo em D2 está meio sem base, né? O cavalo trabalha muito bem com base de operações. Uma casa legal, né? Tipo D5, né? F5, sei lá. F5 não, né? Mas D5 aqui. Ou C4 na frente de um peão. Pra dar cobertura pro cavalo. Mas ainda não tá muito fácil de encontrar essa casa, né? Talvez cavalo F3 e bispo B3 foi o que ele acabou fazendo na partida. E teria que calcular um pouco aqui, né? Eu tô indo muito no conceito, análise. Bispo C6, talvez. E se torre B6, torre por A5. Estranho. Então cavalo C4 chegando. Talvez bispo C6 aqui, não sei. Tem que ver E5 aqui. Ou até torre B6 e E5, né? Isso parece perigoso para as pretas. Sem muita análise aqui. Tem uns cavalo B3, cavalo C4 chegando. E dependendo para onde a dama for, tem um bispo E4 também, né? Aqui. E tem um E6 também, né? O rei preto pode ficar aberto, né? O E5, dama... dama F4 teria que ver, né? Dama F4, cavalo B3 mais ou menos ganha a qualidade. Bem naquelas, né? Mas talvez ganhe. Porque troca as damas, torre por C1, tá com a torre em A5 e o bispo em C6, né? Se eu não estiver furando nada. Mas o espaço que vai recuperar o peão de cara já. Jogou dama F3. Dama C3, aliás. Dama C3. E aí o Fischer veio o cavalo F3, né? O cavalo tem que sair. Cavalo F3, dama A5. E no caso de B por A6 aqui, que não foi o que o Fischer jogou, bispo A6, imagino, né? E o preto parece estar ficando bem aqui, né? Porque o bispo B3 agora vai ser neutralizado com C4, provavelmente, né? Esse bispo C4, eu suponho que torre C8 vai dar certo para as pretas. Tem um bispo por F7 rolando, mas não tem nada, né? E acho que não tem nenhum contragolpe aqui, vai dar problema aqui. Tem torre A1, na verdade, né? Eu acabei de perceber. Torre A1. Torre C4, o branco perde uma qualidade, inclusive, né? O preto perde uma qualidade, inclusive. E no próximo lance torre por A6, né? Dá uma B4 ainda, né? Vai acabar empatando aí. Ou não, né? Tá, não é obrigado a jogar C4 agora também, né? Tem cara que é bom, pra ser sincero, né? Posso jogar com a outra torre em C8, de repente, né? E se torre A1, aí tira a dama. Né? Tá meio estranha essa cravada, porque também tá rolando umas coisas aqui. Mas, né? Tem que defender esse bispo de algum jeito. E cavalo E5, aí sim, bispo por C4. Bom, aí torre A8 ainda, né? O branco ainda tá sobrevivendo, parece. Cavalo E5, talvez, né? Bispo C4, torre por A8. Talvez B por A6 fosse possível, mas dá um tempo para as pretas, né? Ele jogou um lance bem legal aqui, o Fischer. Jogou bispo B3. Quer dizer, ele tinha um peão a mais, agora ele vai ficar com um peão a menos de brancas. Seria curioso ver se o espaço que preparou até aqui, mas acho que não, né? Estamos no lance 26 aqui já. Então, o bispo B3, né? E agora esse bispo da Ruy Lopes, quando abre o centro, esse ponto de F7 é muito, muito delicado. Tem várias partidas assim. Acho que tem algumas do Fischer também. Do próprio Fischer, quer dizer. Que ele ganha por ataque ali na ala do rei. Então, o Ruy Lopes eu acho muito boa de jogar de brancas. E é um jogo estilo assim, de iniciativa, né? Posicional. E sem muitas loucuras, né? É bem instrutivo, eu acho, o Ruy Lopes. Sempre os dois lados, né? Mas esses sistemas de ataque aí são bem perigosos para as pretas. Não pode comer de dama em B5, tá caindo a dama, né? Então a B5.
Talvez poderia ter feito um outro lance de precaução aqui, mas não sei qual. Né? Tá vindo o cavalo G5, dama F4, E5, E6, né? Teria que... Não sei. Parece lógico como é em B5, tem que ver o que rola aqui, né? A B5, dama F4 jogou o Bob. Que é um lance legal, porque esse C4, imagino que... Bispo C4 é a ideia, né? Mas tem um cavalo E5 aqui, acho que não, né? Não. Talvez, né? Mas o bispo C4 acho que tá bom. Ameacei lá. BC, torre B7. O material tá igual, né? Dama H5, talvez. Aí G4. G4, não sei. Tenho minhas dúvidas aqui. Porque o peão de C é chato também, né? Pelas pretas. Pode jogar E5, E6, né? Porque toca o peão aqui e ameaça quebrar tudo com E6. Mas E6 não tá abrindo tanto ainda, né? O peão do C tá chegando rápido aqui. Pensei em G4, mas não vai dar certo, né? Mesmo porque até dama H3 acho que serve aqui. Me dera dama G6, cavalo E5. Parece... Tá se escancarando tudo pra ganhar o peão de F7. Só acho que não vale a pena. Porque eu posso jogar tipo dama F6, por exemplo. Trocando as damas, né? Torre F7 eu troco e bispo D6, talvez. E ganha, né? Mais ou menos um pouco de material. Não sei nem exatamente o que ganha, mas a gente vai acabar ganhando peça, né? Se joga torre por F7. Aí dama F4, torre F4, bispo D6 aqui. E se joga dama F6, G por F6... Ah, mas tem esse, né? Com C4. Porque esse cavalo F7, esse cavalo curiosamente está preso aqui, né? E aí, sei lá, torre C8 deve estar no mínimo bem compensado aqui com C3 chegando, né? Ah, tá. Mas então... Eu como em C4. Aí, cavalo C4 e branco tá bem melhor aqui. Porque se o cavalo chegar em F5, acho que o branco vai ganhar meio fácil. Teria que tentar um torre A4 aqui, sei lá, mas enfim. Tô viajando muito já. C4 já era admitir inferioridade no caso aqui, né? Mas tem que ser bispo C4 aqui, né? Não tô vendo outra opção. Esse cavalo E5, dama C7, né? E eu defendo tudo, mais ou menos. Inclusive tem uma cravada aqui agora, né? E defendi ali, né? Quer dizer, C4 não, defendi em B7, né? Evitou bispo pro C4 agora. Então bispo C4 parece única, CB, BC, aliás, torre B7, dama H5, né? Eu jamais quero jogar F6, né? Mexendo no meu rei ali. Dama H5. G4 tem minhas dúvidas ainda, né? G4, dama H3. Cavalo G5, talvez, né? Porque dama F7 é tão bom assim? Dama F7. Porque vai ficar caindo esse garotão aqui em G4 depois. Dama F7, H8. Não vejo como atacar ali, né? Cavalo G5 pode ser incômodo. Tá entrando com o cavalo com tempo ali, né? Dama H6, aí dama F7, né? Pode ser chato. E aí já pode ter lances do tipo dama F5, assim, ameaça um triplo. Super mega triplo aqui, que acho que não vai ter como defender, né? Tem rei G8 e dama D2 ainda, né? Mas aí vai perder pra perder, né? Então, G4 talvez? Sério? G4 não parece legal. Não parece bonito. Dama H3, cavalo G5, parece no mínimo bem perigoso, né? Se o preto conseguisse defender, parabéns, né? Tipo, dama C3, assim. Mas aí dama F7, H8 e... sei lá. Até dama F5 daqui a pouco dá certo, sacrificando a torre aqui em E1, né? Mas até torre F1 mesmo, né? Tem um cavalo E6 entrando, dama F5. Né? Pensei nessa posição aqui, dama F5, dama E1, rei G2. E aí? Não pode jogar H6, né? E G6 leva mate em 3 também, né? Torre H7, mate em 2, né? Torre H7, dama F7. E acabou então, né? E quer dizer, vai ter que entregar a dama aqui. E aí acabou. Não vai nem mudar nada, na verdade. Tem defesa aqui não, né? A G6, torre H7, dama F7, mate. Isso que eu tava falando, né? Torre H7 lá e mate. De cara. Só pra mostrar o perigo, né? Dama H5, G4, sério? Não tô convencido ainda. Dama G6 e aí cavalo E5, né?
tem dama E6 aqui pra defender, né? Porque dama F6, troca-troca, cavalo C4 vai sofrer. Talvez dama E6. E se dama F7, agora o preto tá no jogo, né? Porque aí perde só um peão, mas o peão do C é monstruoso aqui, né? Parece. E sacrificar lá não dá certo, tá? Cavalo F7 parece esquisito. Até torre D7, talvez. Aí troca-troca, cavalo E5 de novo, dama E6, né? O branco tá melhor, né? Nessas posições ainda. Torre F7, inclusive, cavalo G5 pode ser chato, né? E tentar ter umas ideias de ataque direto aí. Não vejo outro lance pras pretas. Aqui tem que tirar a torre, né? Acho. Tá. Não convenceu muito, não. Mas enfim, jogou torre D7 Spassky. E aí cavalo E5 veio com o tempo, né? Ameaçando coisinhas aqui. Dama C7, aproveitou a cravada aqui, né? Não pode nem comer em D7 que cai a dama F4, né? E bispo F7, eu jogo esse e aí tô com um par de bispos limpo. Par de bispos bonitão aí contra as torres, né? Ainda tem vários peões, mas os bispos devem ganhar daí. A dama C7, torre D1 ele jogou. Talvez foi parte da combinação toda aqui, né? Porque o que faz agora? Se torre D1... Bom, torre por D1 não pode porque C4 e as brancas vão ter que abandonar aqui. Ah, tem torre D7 ainda, né? Tá, não, mas enfim, ó, achei que tinha que começar com esse. Bispo F7, rei H8. E aí cavalo G6, né? Mate em 2. Bonito esse. Eu tava pensando, enfim, retomar em D1 porque tem a dama caindo aqui, né? Mas cavalo G6 é cruel. HG e mate. Rei tá preso ali em H8. Então torre D1. Então a gente tem que começar a voltar para ver o que deu errado pro Spassky, né? A análise funciona assim. Eu tô aqui para trazer perguntas para vocês, não respostas, tá? Algumas respostas e muitas perguntas. Se eu trazer só respostas, eu não acho que eu tô ajudando tanto vocês. Jogou torre E7. É só torre, né? Se bispo D6... Nossa. D6 tem a cara que vai dar errado. Bispo para F7 no mínimo, né? E aí torre come, dama come, né? No mínimo, né? O bispo D6 pode ter até coisa melhor aqui. No mínimo do bispo F7 aqui. Se rei H8 leva o mesmo mate, né? Rei H8, cavalo G6, dama H4. Rei F8, tô tendo 1 milhão de descobertos, né? Claro. Então tem que comer aqui, dama F7. Comeu. E acho que tá ganho branco, né? Tem um calorzinho com esses peões, mas tá muito ativo a torre. Começa no cheque, começa na torre B6, E5, E6, E7, E8, tá vindo? Suponho que o branco tá ganho aqui. Então torre D1 jogou torre E7. No caso de torre D8, de novo vou ter umas explosões ali em F7, né? Explosão. Porque de novo eu não posso comer a torre de cavalo, né? Mesmo problema, tem a cravada aqui na dama. Bispo F7, torre F7. Não, mas não dá certo agora, né? Dama F7. E aí... Não, porque agora esse aqui não dá certo, né? Tem que calcular outra coisa ali. Come. Tem que jogar esse, né? Come lá. E agora intermediário torre D1. Ah, não, mas aí mesma ideia da partida. Torre por D1 retoma, né? E aí se rei F7, cheque. Rei E6, torre B7. B4. Como é que tá esse final agora? Vocês imaginam isso, tá? Então essa sensação, essa cara que eu fiz de nossa, ter que analisar esse final, tipo, no lance 35, 10 anos depois, é um sentimento que a gente tem constantemente nas partidas, tá? Não no sentido que, nossa, que chato que é analisar, não isso. Mas que é muito trabalho mesmo decidir um lance. Quando você está tentando chegar perto de uma excelência, né? De uma precisão. Tem que considerar um final que você sabe que não vai ser fácil concluir. Você vai ter que analisar gastar um tempo, né? Tá vindo C4, né? Suponho que... Assim, é interessante avançar também, mas acho que F1 é urgente, né? Pra ajudar. E tem impressão que o rei tá chegando rápido.
Porque se eu fizer um lance do tipo C3, aí rei D3 bloqueou tudo, né? E quando eu bloqueio... Opa, aqui não, né? Quando eu bloquear aqui, eu começo a avançar F4, G4, e aí o branco vai ganhar com certa facilidade. O bispo é uma peça muito ruim para defender nesse caso, né? E se vier B3... tem que só cuidar, né? Pra não chegar na sétima esses peões. Na sexta, né? Eu teria que atacar a base dele aqui, né? Tô pensando nesse, mas tô com medo de dar errado aqui. Porque esse B2 eu volto. E aí C3 eu jogo lá e consegui bloquear. Bloqueio e F4, G4. Eu consigo ganhar sem o rei esse final, acho. Parece que deve ganhar bem tranquilo sem o rei. Só com os peões e com a torre. Mas eu tô com medo de levar tipo um bispo B4 assim. Ah não, mas aí torre C4, né? E tá com o bispo, tá. É que torre 7 não ameaça nada, né? Agora que eu percebi. Rei D. Não, rei D6 entra na cara do bispo. Mas esse bispo D6, por exemplo, não pode comer o peão, né? Tem esse. Não tem como evitar a coroação aqui. Então, deve estar ganho o branco aqui, né? Mas, rei D2, talvez. Ah, rei D2 ganha, tá. Rei C3 no próximo. Geralmente a gente tem um pouco de preconceito, né? De colocar o rei na casa preta aqui com o bispo de casas pretas. Mas isso parece destruidor. Rei C3 aqui é muito chato. E ajuda a defender também, né? E rei D6 aqui não pode ser, né? Ah não, é lá, e aí eu dou... Não, aqui o branco vai ganhar, né? Até E5 interessante, que o bispo tá preso ali. Porque torre C7, que vocês devem estar gritando. Torre C7, torre C7. Rei B5, né? E torre C4, B2. Essa era a minha ideia. Ainda tem torre C8, né? Mas a gente tá viajando muito. Já torre C8 pra ter o cheque aqui embaixo, né? A ideia é que não pode comer o peão aqui que tá caindo na torre em C4, né? Não, mas isso não vai dar certo pro preto, então. Então, torre AD8, acho que bispo F7. Não sei. Ele jogou torre E7, levou a mesma coisa. Torre F7, dama F7. Comeu. E jogou bispo por E4 intermediário, lance importante. Na outra variante eu não sei se dá pra fazer bispo E4. Porque se jogar mais direto aqui, o branco vai ganhar, né? Assim, é aquele mesmo final que a gente viu agora, só que com as torres. Então B4, mas agora como eu tenho as torres aqui em jogo, acho que eu... É que torre C1 deve ser bom, né? Mas eu não queria jogar um lance passivo aqui. Queria jogar F4 logo de cara. Mas aqui não sei como é que tá, né? Porque por um lado eu tenho mais peça defendendo, mas tem uma torrinha A8 a mais ali também. E bispo C4, cheque chegando, né? C1 é estranho demais. A torre não se usa pra bloquear, defender esse tipo de lance, né? Até rei E5 pode ser agora, rei D4. Tá, podemos voltar nesse final também em algum momento. Jogou bispo E4, torre E4, rei F7. Então, por um lado, ele ganhou um peão, só que ele perdeu 2 tempos, né? Então, acho que tinha algum valor até em não comer esse peão de E4. Pela iniciativa mesmo, em trazer o rei para E6 rápido, não sei. Inclusive, mais um motivo para não jogar cavalo H6 cheque aqui, né? Que ele não jogou, porque se jogar GH lá, se perder um tempo, né? Nossa, bem que o rei tem G8. Mas, de repente, B4 agora se chega mais rápido, não sei. Ele jogou torre E4, Fischer mesmo. Rei F7, torre D7, rei F6, torre B7. Foi atrás do peão, né? A vantagem é que agora a torre E4 tá muito bem, né? Por isso que bispo por E4 não sei se foi tão bom, na verdade. Porque jogou cheque lá. Não sei se precisava fazer isso tudo. Ah, mas precisava, né? Porque se jogar torre F4 aqui... Não, a torre F4 não faz nada, né, na verdade. O que eu quero dizer é que torre B1... Se ele jogar cheque aqui e B4, agora tá perdendo o bispo, né? Com torre F4. E B4 direto ele não quis jogar porque... Acho que pode, né? Só que acho que ia jogar G3 ele não queria deixar o rei pra G2, talvez. E a torre tá muito bem, né? Controlando esse peão agora. Parece difícil progredir aqui de pretas. É G2 e... Sei lá, F3 começa a avançar aí, né? Ao lado do rei. Ele jogou cheque lá, cheque, G3 e B4 agora. Tem minhas dúvidas se foi bom isso também. Esse torre B6, torre D1, né?
E depois, sei lá, tenta avançar esse peão de algum jeito. É difícil avançar demais, né? Jogou rei G2, H5, torre B6, torre D1 e rei F3. Forçou o torre ficar defendendo ali o bispo e os peões não avançam, né? Isso que é triste. Vamos voltar depois naquelas análises. Vamos seguir como é que foi aqui o final. Outro final qualidade a mais, né? Na famosa partida... Qual que foi? A 8ª partida, né? A famosa que eu deixei a dama ali. Foi um final qualidade a mais também, né? O Fischer converteu com certa facilidade. Ameaçou rei E2 aqui, né? Que não ganha nada, mas é chato. Vai forçar a torre D5. Rei F7, rei E2. Torre D5 e F4. Então ele chegou na formação ideal aqui. Parece, né? Paralisa o peão de B, paralisa o peão de C e vai avançando devagarinho lá do rei. Então, de novo, para quem não assim, para quem conhece a história do Fischer, mas não conhecia tantas partidas dele, olha o refinamento de finais dele, né? É claro que assim, força de campeão mundial, a gente sabe que ele vai jogar os finais bem, mas vê que ele está jogando muito bem, sem pressa, né? Melhorando as posições, né? Então, eu realmente não tinha essa noção dele assim tão exata, né? Sabia que ele era muito completo, claro, mas eu achei ele jogando muito harmônico assim mesmo, né? Muito certo, né? Enfim, ele é um dos melhores da história. Muita gente acha que ele é o melhor, então claro que ele vai jogar bem todas as partes do jogo, né? E aí? Tudo muito preso, né? Eu teria que tentar incomodar essa harmonia das brancas, mas não tô vendo como, né? É difícil. Torre não mexe. Opa, meu mouse. Meu mouse decidiu morrer no meio da gravação aqui. Essa pilha aqui. Vai e volta, pronto, voltou. Torre D5 tá presa. Peão de C não avança. Difícil criar alguma coisa. Não consigo jogar rei para F5, né? Que seria ideal, mas tá vindo G4 sempre. Evitando isso para tentar desalojar a torre daqui, né? Porque se a torre ficar em C4, ela fica um pouco mais limitada, né? A torre não fica bem na cara do peão, assim, bloqueando. A torre fica bem de longe, né? Ou, assim, mais ou menos de longe. Jogou G6 o Boris. G4, trocou. O lado que tá defendendo sempre quer simplificar ao máximo, né? E aqui ele jogou G5, que eu acho que não sei também, viu? Vocês viram que eu tenho opiniões bem enfáticas, né? Mas o que o branco quer fazer se ele ficar parado aqui, né? Vamos ver se jogar rei G7, por exemplo. Claro que é uma defesa triste, né? Que é uma defesa bem passiva. Torre E6 acho que não é tão claro, né? Porque bispo para F4. Torre por G6, né? Rei H7. O rei vai ficar confinado na 7ª fileira. Já é uma ideia jogar esse, né? A outra é jogar G5, levar o rei até G4 e depois aí começar a aprontar. G5, rei F7, rei F3 talvez. E se ficar parado aqui, rei G4 parece super incômodo. Porque agora sim, mas eu só torre E6, que é destruidor, né? E vai cair tudo aí, o peão de G já chegou pra festa, né? E no caso de rei F7 eu tenho inclusive torre B7 já, né? Porque antes eu não tinha por causa de rei F6 talvez, né? Já tenho torre B7, torre E6 deve ganhar muito fácil, né? Torre E6, ainda tem o C4, mas aí torre por G6, enfim. Teria que calcular um pouco aqui, né? Mas a princípio o ataque branco vai chegar antes aqui, né? Torre H6, talvez. Torre D7 ganhou o bispo, mas aí tá vindo... C2 tá chegando com força aqui já. Torre H6, rei G8. G6. C2, G7. É uma variante legal, né? Pode dar bem errado isso aqui, né? Teria que pensar bastante antes de tomar uma decisão dessa, né? Mas G6 aqui tem o seu interesse. Aqui bispo F8. Vamos para F8, G7 ganha, né? Bispo F8, G7 ganha, né? Bispo toma a torre G6 agora que o bispo cai. E se C2 eu como em G7, volto aqui e seguro todos os peões aqui com folga, né? Então G6, C2 e aqui G7 parece bonito, né? G6, checkmate. Permitindo a coroação aqui, que é sempre legal, né? Aqui acho que acabou, né? Torre H8 é muito mate. É mate 2 vezes. Tá. Mas isso não precisa entrar nessa confusão toda, né? Tem que calcular certinho isso, né? Só uma ideia que
Na hora, assim, pode jogar rei F3, rei G4 e na hora que for propenso ali, bum, joga um torre E6, né? Ou, enfim, joga um torre, nem lembro onde é que era. É torre E6 mesmo, isso. Essa é uma ideia, né? Mas, assim, o principal é que ele não queria deixar jogar G5, né? Mas eu não sei se já tem... Não sei se tem solução a posição, mas... Torre E6 acho que é bobagem aqui, né? Parece que facilita até as pretas aqui. Também parece chato, né? Porque eu tenho entradas aqui na sétima. E meus peões seguem sem avançar, né? Mas eu prefiro deixar bonitinho ali G5, rei G4. Aqui, não sei. Também tem cara que tá bem ganho, né? Mas talvez torre D7, sei lá, se defende um pouco e tenta sustentar um dos peões. E o branco não progride tão fácil, né? Ali com o rei entra... Aqui o rei não entra tão fácil, né? Se eu trocar os peões ali. Agora, dessa maneira o rei entra em G4 numa boa. E jogou G5. F5, naturalmente, né? Criando um peão passado protegido. Jogou bispo E5, porque acho que torre 6 tá vindo, parece super incômodo. Torre 6, depois torre B7. Torre B5. E agora tá ameaçando esse, que é triste, né? Bom, tudo é muito triste aqui. E se bispo C3, suponho que torre 6. E tá vindo torre B7 aqui. E aí tá muito passivo, e os peões não avançam de jeito nenhum agora ainda também. Quer dizer, C4 avança, mas aí torre C6 no mínimo, e torre C6, torre B7 tá dando mate com torre C8. Que já era. F6, torre pro B4, não sei se ele deixou isso, se ele levou, enfim, acho que não faz muita diferença essa altura. Bispo D4, pra tentar subir com o rei. Torre lá. Ah, tá, agora que eu entendi, né? Porque essa ideia do espaço que é interessante, né? Ele quer vir com o rei aqui. Eu nem reparei quando eu passei rápido a partida. Ele jogou torre B6, rei E5. E aí pausa de 2 segundos para achar o lance do Fischer. Quer dizer, pausa de 2 segundos sacanagem, né? Pausa de 10 segundos, vai. Ou de 20. Ou de 30. Rei F3, exclama. 2. Uma harmonia bonita nos finais, né? Nosso amigo Bob tá criando sempre. Se C por B4, torre 6. Checkmate. Onde eu nasci a gente chama de checkmate isso. F3 e... jogou torre D8. Se torre 6, rei D5, né? E talvez, sei lá, comece a avançar com o peão aqui. Quando a torre sair. Deve estar perdido de qualquer jeito também, mas... jogou torre B8 para trocar as torres lá. Logo de cara. Que é muito mais simples no final se trocar as torres, né? Parece. Troca, né? C4, torre C8, rei D5. E aqui... sei lá, rei E2 até, não sei. Torre G8... torre G8 pode ser também, né? Não, torre G8 C3, né? Tô exagerando também. Rei E2 pode ser, eu acho. Depois eu posso apoiar o peão de F aqui. Com torre F8. Torre F8 também não, né? Mas enfim. Posso jogar torre G8 agora atrás do peão de G. E depois torre G6 aqui. E uma hora eu vou coroar aqui de algum jeito, né? Ou vou trocar o peão de C pelo de F. Vou entrar com o rei e vou ganhar o final, né? Acho que aqui, se for a qualidade a menos, não tem a mínima chance. Com o peão passado protegido na quinta ainda. Então torre D7 ele jogou. Torre B7. Fugindo da torre. Torre B6. Torre D7 mais uma vez. Torre G6. Jogou. Se C4... o Fischer é muito sacana, né? Torre B5, cheque. Torre D5, mate de novo, né? Você viu que esse negócio de não dar chance é legal, né? Jogou torre G6 para pegar esse peão. E continua... taticamente, ele evitou que o peão do C avançasse, né? Então, rei D5, torre por G5. Ameaçou F6. Tem cara, né? E se C4, acho que torre B5, sei lá. Ou até F6, não sei. Que tá ganhando de muitas maneiras, né? C4, F6, eu acho. Ah, não. Mas é rei E6, né? Rei E6 e... sei lá. Não precisa mexer esse peão. Acho que torre B5 mesmo, né? Tá, por que não jogou C4 aqui? Vamos pensar rápido. Não que faça muita diferença. F6, rei E6. Pode ser F6 e torre F5, né? Mas não sei se é tão eficiente isso. Eu acho que nada é eficiente, né? Sou muito exigente nos lances aqui. Talvez F6 e torre F5 aqui mesmo, vai. Se bispo por F6, torre B6 ganha o bispo. E tá vindo F7 agora. Se torre toma, torre 8 ganha a torre. Né? Se jogar C3. Na verdade, se jogar C3, acho que pode ter análise ainda, né?
Ah, não, mas torre 8 e torre 7, né? Não, peraí que eu tô pendurando muita calma. C4, então, né? Ele jogou, só pra concluir, tá? Ele jogou bispo E5, F6, aproveitou a cravada. Rei D4, torre B1. Mais um tema tático legal. Esse bispo F6 aqui. Torre D1 ganha fácil, afinal, né? Mas acho que torre F5 é mais cruel. Porque ataca o bispo e deixa o torre D1 pra próxima. Pro próximo lance. E no caso de torre D6 não ajuda em nada, tá caindo tudo, né? E aí torre D1 vai ganhar a torre ou vai ganhar o bispo de F6, vai cair o bispo de F6. Depois torre B1 abandonou aqui. Tá vindo torre D1, cheque, tá vindo torre F5 e, enfim, vai cair o bispo, eu acho, já forçado. E se C4 aqui, qual que é o jeito mais simples de ganhar? Só pra treinar nossas habilidades de arrematar partidas, que é sempre bom estar em dia, tá? Torre B5, rei C6, né? Talvez torre C8 mesmo, sei lá. Essa de sei lá, né? Não pode ser assim também. Mas acho que torre C8, tá bom. Depois F6. E no mínimo eu pego o espião aqui, né? Ou também não faço nada, né? Sei lá. Se C... Não, mas aí C3, né? Tô dormindo aqui, né? E segue o final, né? Torre G6, G5, F6, sei lá. Espião aqui não tá indo pra nenhum lugar por enquanto. Posso até voltar aqui, sacrificar aqui e ficar com os dois peões passados. Eu volto aos pouquinhos, né? É que eu suspeito que tinha um F6 mais forte aqui, mas F6 não tô vendo como é que ganha. E acho que não importa muito no momento também, né? Então, 6,5, 3,5. O que faz agora? 3 pontos atrás do Fischer. Vou voltar a alguns momentos críticos aqui. Vamos do começo, né? Aquela revisãozinha básica. Por que eu faço isso? Fala, Krieger, por que você não olha a partir de uma vez só e fala direito o que você tem que falar? Eu estou mostrando como que eu faria sozinho analisando, tá? Então, metade que eu quero é mostrar a partida para vocês, mostrar o conhecimento, mostrar os temas, e metade é como estudar, né? Então, aí voltando às partidas, não tem jeito, não tem como concluir tudo de uma vez, né? Já falei isso várias vezes, mas se você está chegando agora para a série de vídeos dos finais do match Fischer-Spassky, é importante saber isso. Então foi aquela Ruy Lopes que a gente já falou, né? Não vamos mais ficar em detalhes aqui. B4, que interessante. C5 agora, tem que ver se o branco joga D5, né? A5 é uma ideia, mas enfim, não vamos entrar em detalhes, né? Mas talvez é outro lance possível. E A4, né? Eu não falei em B por A4, mas acho que não é grande coisa B por A4. Enfraquece muito, né? C6 talvez seja uma outra opção, sustentando e podendo um dia preparar um D5, não sei. E depois um dia cavalo B6 eventualmente, né? E no caso jogar A5, as pretas ganharam 2 tempos, né? Porque não foram e voltaram um cavalo, né? Aí talvez dama C7, G6, bispo G7 e joga tipo a Breyer tradicional e depois um dia D5. Ou até pode trocar em D4 e jogar C5 um dia. É outra reação temática aqui na Breyer. Não, mas aqui é tudo bem complicado, tá? Essa variante é bem complexa mesmo. E aí, cavalo B6, jogou A5, voltou e bispo B2, né? Tentando estourar o centro. E aqui não chegamos a uma conclusão muito clara, né? Do que fazer de pretas. Talvez G6 mesmo, né? E outra ideia, G6. E aí se trocar e jogar C4... Trocar C4 não dá certo no momento, né? Mas se jogar C4 direto, as pretas parece que comem C4, comem D4 depois, né? Na verdade, olhando agora, C4... Quando eu comer aqui, eu posso jogar esse intermediário. Ah, não, mas aí peão toma e tá caindo em B4 de novo, né? Tá. Então pode ser jogável. E cavalo C4, come em D4 e bispo G7. Não parece ruim pro preto isso. Parece bem dinâmico. Com a estrutura um pouco pior, né? Dama B8 e aí torre B1, né? E aqui talvez não jogar C5, mas jogar G6, né? Mas aí G6 talvez tava rolando aquele D5, não sei. Ou G6 eu posso pensar em C4 também. Então não sei, o branco parece pegar uma iniciativa mesmo, né? E depois aqui é tudo meio forçado, né? C4 lá. Trocou e CB, né? Aqui certamente parece que tem muitas opções, né? Eu tô curioso para ver no livro o que ele disse. Isso aqui é teórico, preparação, sei lá. Teórico não vai ser. Se é preparação de alguém, mas acho que não. B4 tem cara de ser uma ideia um pouco jogada ali. Então torre D8, dama C1. E aqui... por B5 parece possível, mas aí torre B5 tá vindo um Z5 depois ali, né? Que a gente viu.
Também não analisamos muito, né? Mas é outra opção. Essa variante com dama C3 aqui recupera o peão, mas fica com as peças muito mal colocadas, né? E agora o Fischer aproveita a iniciativa de um jeito bem legal. Bispo B3 e agora tá vindo os dama F4, cavalo G5 e tal, né? Então a B dama F4. A gente ficou muito nessa posição aqui, né? C4. Esse cavalo E5, dama C7, né? Cavalo G5 pode ser, né? Mas aí torre D7. Ah, torre D7 também. Ah, talvez esse, então. Que eu não levei a sério o lance anterior aqui. Teria que calcular C por B3 também, né? Dama F7, RH8. Aí dama H5, RH6. É, tem cara que ganha o branco, né? Depois de CB. Com os mates de Filidor aqui, né? Dama B3 ameaça mate Filidor, mas aí torre D7. Talvez dama F5, né? Isso, dama F5 acho que ganha, né? Porque esse G6, aí dama F7. Não, aí tá bispo G7 ainda. 5. É, tá por um fio aqui, mas tá defendendo, parece. Dama H5, talvez. Daí H6 tem que ser. E aí não tô conseguindo passar minhas torres pra ataque ainda, né? Tem um duplo ali, mas não sei. Enfim, bispo C4, come lá, dama H5 a gente tava vendo, né? G4, dama G6. Cavalo E5 e tentei defender com dama E6, talvez fosse a melhor chance, né? Ou talvez entregar o peão com o dama F6 mesmo, troca-troca e esse. E esse não, cavalo C4, né? Cavalo F7 acho que é perigoso. E tentar não deixar coordenar aqui um cavalo E3 cavalo F5. Mas parece triste o final também. Mesmo, sei lá. Mas ele jogou torre D7, cavalo E5, dama C7. E aqui começou a ficar difícil. Torre D1, que ele deve ter menosprezado. Eu não sei o que faz aqui o preto já. Talvez tá uma posição desagradável. Bem desagradável, né? Eu não consigo imaginar um lance de defesa aqui. Começar na torre, né? Se tipo bispo C8, que é um lance horroroso, bispo C6, sei lá. Aí torre por D7 ganha fácil, né? Bispo D7, dama F7, mate aqui depois. G8. Pois é. Torre D1, bispo F7, a gente viu que ganha, né? Então torre E7. Tinha um bispo D6 também perdia, né? E torre AD8 a gente viu também. É no mínimo bispo F7, tá? Que aqui eu não parei pra olhar outras coisas. Mas acho que não tem outras coisas. Porque tá ameaçando jogar C4, né? Então o negócio tem que ser agora, né? Senão o preto sai dessa bem. Acho que bispo F7, mesmo final que a gente tava falando, né? Só que agora troca mais peça. E aqui parece que o branco vai ganhar, né? Ainda, né? Não fica aquele convencimento todo, mas tá ganho aqui, né? B3 aqui, eu tô tentando achar um lance aqui, né? Mas... Ah, não, rei D2, né? O rei D2 aqui vai ganhar, tá certo. Aquele rei D6 é bobagem aqui. Até torre B5 aqui. Não, torre B5, rei C6, né? Mas até o bispo tá meio sem casa aqui, sei lá. Torre F7 e rei C3 parece bom. É que se tirar a torre dali dá um pouco de medo, né? Mas enfim, aqui tá ganho branco, com certeza. Então, acho que esse aqui não dá também. Torre E7 comeu tudo. E aqui o que eu fiquei na dúvida era rei F7, né? Torre D7, rei E6. Torre B7, B4. E não tem nenhum peão mais branco aqui, né? E agora tá vindo C4. E ter uma torre mais pra cada lado ajuda muito no ataque, né? Pensando bem. Mesmo porque a gente já falou, a torre é uma peça ruim pra defender o avanço dos peões, né? Pela frente, principalmente. Por trás até que é bom. Mas tá vindo C4, rei E5, né? Não sei. Tipo, torre C1, rei E5. Torre C4, talvez. Mas isso que eu queria evitar de brancas, né? Agora a torre preta tem total liberdade pra invadir aqui, né? E isso tá super passivo. Não tá claro, não, né? É que, tudo bem, se encaixar G3, F4, o branco vai ganhar, né? Porque vai trazer o rei e vai ficar parecido com a partida. Mas até lá, né? Tem torre A1 cheque. Eu posso até pensar em trocar as torres aqui, já que o rei branco tá longe, né? Torre D8, torre D4 parece lento, né? Talvez esteja perdido. Mas não sei. Acho que era uma chance. Deve estar perdido ainda, na verdade. Mas é que aqui eu tô bloqueando muito bem, né? Depois de torre B7. Jogou isso, lá e lá. Rei G2 e aqui o Fischer
caprichou na técnica como sempre. E rei F3 bonitinho, sem F4 rápido, porque talvez permitir algum rei F5, né? Rei F3, rei E2, e aí sim, avança o peão, né? Eu gosto muito desse tipo de lance, o F4, que quer dizer que ele fez tudo o que ele precisava, agora vamos pensar na outra ala, né? Trocou, e rei G7 permitiria G5, e depois que o rei chega em G4, acho que tá perdido. Jogou esse, mas aqui já parecia difícil a vida. Porque agora tem temas de ataque ali, de mate, né? Contra o rei. Então torre 6 está ameaçado. Sacrificou o peão para tentar entrar com o rei. Levou esse golpezinho bonito. Torre B8. Por causa do mate era o golpezinho bonito, né? Forçou a trocar de torres. Né? Tentou forçar a trocar de torres. Armou mais um mate ali, o espaço que não caiu. E aqui acabou abandonando alguns lances depois. Abandonou depois de torre B1, na verdade, aqui. Então até é curioso ver que eu analisei a partida em, acho que 1 hora, mais ou menos. E eu vi de novo a partida em 10 minutos. Dá pra passar em 10 minutos, mas olha só. Não daria pra absorver nada em 10 minutos, né? Nada, né? Eu passei voando aqui, né? Eu só passei voando porque a gente já acabou de falar disso tudo, né? Então vocês estão por dentro do que aconteceu. Mas uma análise de 10 minutos é uma análise de reconhecimento da partida só, mais nada, né? Jamais de aprendizado, né? Quando menos quando você pega o celular e começa a passar uma partida de torneio em 30 segundos. Fala, não, tô estudando aqui. Tô vendo aqui a partida do Carlsen. 30 segundos, aí você esquece a partida no minuto seguinte, você não sabe o que aconteceu, né? Não sabe nem a abertura que foi. Por isso, enfim, foi a diferença de 10 minutos para 1 hora quase, né? Bom, o que dizer do Fischer, né? Parece que ele jogou uma ideia diferente ali na Ruy Lopes e jogou com muita iniciativa, né? Eu admiro muito essa transição de posições, né? Ele ganhou um peão em B5, aí o espaço foi recuperar e ele totalmente esqueceu do material e foi pro ataque, né? Então essa noção de mudar o objetivo da partida a cada instante é uma coisa que realmente é só para os melhores, assim, nessa precisão, né? Claro, isso aqui é um que a gente busca fazer sempre. Mas é incrível, né, isso, né? Ele tá ganhando, pensando no material, o adversário defende o material, de repente tá levando um mate, né? Porque aí veio com muita força o ataque, né? Parece que o branco ficou passivo, mas aí bispo B3, cavalo F3, dama F4. Então, assim, um palpite que eu daria, né? Acho que depois que chegou o C4 na abertura, só para concluir mesmo, embora vocês já me deram carta branca para analisar 5 horas, então eu não vou nem me preocupar mais com a duração. Mas tem que ver essa confusão toda aqui, né? Tem que ver se o preto tem que entrar nisso, na verdade, né? Mas o C5 é interessante, porque essa posição pode dar certo pro preto também, eventualmente, né? Minha única dúvida era manter com G6 aqui. Não sei se é por aqui o caminho, na verdade, jogar com G6. Mas o espaço foi muito corajoso, né? Deu errado porque deu errado, sei lá, porque é o Fischer. Mas aqui talvez, né? Tudo bem, exigiria mais tempo de análise. O espaço que tinha alguma maneira de neutralizar esse ataque aqui, o par de bispos não tá jogando ainda das pretas, né? Esse que é o problema. Esse bispo em F8 não tá participando ainda, né? E o E5 deixa a ala do rei muito vulnerável ali. E5, E6, né? O bispo abrindo. Então torre D8 parece lógico, dama C1 e talvez vá por B5 aqui, para acalmar um pouco a posição e sem perder aqueles tempos todos com a dama, né? Porque o branco veio com, nossa, cavalo F3, bispo B3, dama F4, cavalo E5, né? Então talvez talvez aceitar peão a menos e não sei. Bispo C6, aí bispo A6, torre B6, parece chato, né? E esse aqui tava chegando com E5 depois, né? Essa cravada não é legal deixar. Então não parece correto também, né? Mas talvez por aqui sacrificar o peão. Dama C3 aqui, talvez, mas ainda assim não vai igualar com 100%, eu acho, né? Até tem cavalo B1 aqui, de repente. Dama H6, talvez, sei lá, eu tenho que chutar uns lances aqui. Mas aqui, dama H6 não dá, porque no mínimo torre B7, troca as damas. E aí bispo B3 aqui, né? Pois é, né? Esse negócio é triste, né? Porque tá ferrado no final também. Então não adianta só defender o ataque ali. Parece que tudo dá certo sempre pro Fischer, né? Tudo dá certo sempre, todas as análises, né? Mas aí, enfim, é muito cálculo, muita intuição, muito colocar as peças na casa certa, né?
Mas aqui eu sinto que por aqui o preto não tá mal, eu acho, né? Apesar desse potencial todo do E5. As torres estão em jogo ali, né? O A por B5 eu sinto que tem que dar certo, mas não sei. Tem que deixar na mão dos computadores aqui, eu acho. Mas vou correndo ver o livro aqui, tô bem curioso para ver o que ele disse. Porque eu acho que aqui deve ter alguma maneira das pretas pelo menos estarem lutando aqui pela igualdade. De alguma maneira, mesmo com peão a menos. Tem que achar um jeito de neutralizar esse avanço, mas aí realmente exige bastante tempo, eu acho. Esse parece lógico, dama F3, talvez vá pro B5 agora, não sei. Não, o dama 5 parece lógico também, mas aí bispo B3 e não deu nem tempo de respirar mais, né? Loucura. Bom, tem um E5 aqui, né? De novo. Que começa bispo para H7, cheque. E se dama 5, aí cavalo G5, por exemplo, né? Tipo, cavalo G5 e E6. Então você viu como o negócio é muito rápido, né, para as brancas. Então esse par de bispos aqui não tá valendo nada, na verdade, no momento, né? E ali, compensação lá do rei tá sob perigo constante. Mesmo com esses dois peões passados aqui, né? Eu acho que cavalo G5 ainda é G6, né? E6 eu como e tento jogar com C4 para fechar as diagonais, né? Não sei. Não tá claro ainda também, né? Mas dá medo. Então é isso. Torre B1 e abandonou. Lance 56. 6,5, 3,5. Tá ficando difícil pro Boris Spassky. Não sei o que ele vai aprontar agora. De brancas na próxima para tentar respirar um pouco, né? Porque chega de perder, né? E faltam apenas 6 pontos pro Fischer. Quer dizer que ele já fez mais da metade do que ele precisava, né? Ele fez 6,5. Falta fazer 6 agora para ser campeão mundial. Em 1972. Mais uma partida, acho que excelente do Fischer, né? Não vou nem dizer que foi uma partida ruim do Spassky, porque não deu para acompanhar. Vocês estão sentindo isso? Né? Não dá para acompanhar o ritmo do cara, né? Não dá pra acompanhar o ritmo do Fischer. Quando parece que o Spassky está encaixando ali, o Fischer está sempre calculando mais, entendendo mais, né? Então a gente está realmente vendo uma diferença nítida de nível e para mim está sendo muito legal isso, entender com detalhes essa parte desse passado aí do xadrez, porque realmente estava longe de ter esse conhecimento tão específico desse match, né, desses jogadores, que eu estou aprendendo muito também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa análise, sigam comentando, vamos esperar a 11ª partida, ver o que o Spassky vai aprontar agora, se ele vai reagir, se o Fischer vai continuar destruindo e não vai dar mais chance até o fim, né? Ou não. Fiquem de olho no canal, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo apoio sempre, compartilhamentos, comentários, todo tipo de apoio que eu estou recebendo de vocês aí por causa dessa iniciativa do canal, principalmente do match também, que foi uma ideia que tá mais ou menos foram 10 partidas agora, ainda falta bastante, né? Mas foi uma boa parte já. Então tá sendo bem legal para mim e vocês são parte muito importante disso também, certo? Valeu, galera. Até a próxima. Fui!